Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Mimac Explica. Eu sou o Leonardo Freitas e hoje estamos com um convidado especial para falarmos sobre o tratamento plasma para impressão UV. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo, nós temos duas novidades. Uma delas é o nosso blog, que foi atualizado e já está no ar, e a outra é que nós estamos agora no Spotify, onde você pode nos ouvir. Então, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo, entre nas nossas redes sociais, ative o sininho, compartilhe e comente. Então, eu vou apresentar o nosso convidado, né? O nosso convidado que vai participar aqui do nosso podcast é o Bruno. Oi, Bruno. Tudo bem? Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado o convite. Se apresenta para o pessoal quem é o Bruno lá da Surface. Maravilha. Obrigado eu pelo convite. Fico muito feliz de estar participando do Mimac Explica. Quem é o Bruno? O Bruno é um jovem pesquisador que tem a sua formação básica como engenheiro. Eu sou um cara muito acadêmico, isso acho que vai evoluir um pouco da nossa história, vocês vão entender um pouco mais da companhia. Se não entender, o Bruno não vai fazer muito sentido. Mas, então, eu sou engenheiro de formação, tenho mestrado na área de ciências dos materiais, fiz doutoramento na Unicamp dentro de uma escola de medicina para plasmas de alta precisão. E agora estou fazendo um pós-doutorado no ITA para também física e química de plasmas. Então, esse é o Bruno. Então, o Bruno é um cara que gosta de muita tecnologia e o plasma, sem tecnologia, não pode ser o plasma, né? Então, aí nasceu toda a história que a gente vai conversar aqui da Surface, para vocês entenderem plasma. Um pouco melhor. Eu quero entender o plasma, mas antes, fala um pouco da Surface. Quem é a Surface? Surface é brasileira? Como que é a Surface? A Surface é uma empresa 100% brasileira. A gente, como eu comentei com você, não é possível entender a Surface e não entender o Bruno, né? Então, quando a gente começou lá atrás, no passado, tinha uma tecnologia que eu não conhecia, que era o tal do plasma, que me saltou aos olhos. Eu fiquei muito curioso para entender isso, ainda dentro da graduação. E eu fui estudando, me apaixonando, e a empresa se estruturou e se fundou. Então, a gente começou fornecendo equipamentos para universidades, que eram as entidades que tinham interesse em entender um pouco mais do plasma. Depois, esse mercado ele foi se estagnando, a gente foi preenchendo o parque com os equipamentos dentro das universidades, aí nasceu a hora de falar, precisamos ir para as indústrias, né? Onde você tem uma avaliação técnica, tem validação, validou, e se tem uma validação também financeira, a gente tem um projeto. Então, é sempre esses dois lados, né? E para isso funcionar, no começo, eram todos os equipamentos eles eram personalizados. E aí a gente percebeu que essa personalização dos equipamentos ficaria muito complexa para as empresas. E a gente fez hoje equipamentos padrão, então onde você tem hoje prateleiras, equipamento de prateleira, muito mais simples da gente atender uma demanda urgente, muito mais simples da gente atender um scale-up de produção, e assim a gente vem trazendo, né? E em paralelo a isso, que eu comentei que a gente precisa entender para entender um pouco da Surface, que ela é uma empresa que tem uma vocação de pesquisa muito forte, né? A gente tem uma interação muito forte dentro da universidade. E Surface, do inglês, é superfície. Então, superfície para nós não é só uma superfície polimérica, um PP, por exemplo, um PAD, um vidro. Superfície para a gente pode ser a pele, pode ser um dente, pode ser um cabelo. E aí a gente desenvolveu isso no passado, aqueles protótipos, para hoje virarem pré-produtos, e a gente está começando a lançar outras unidades de negócio. Então, a Surface é uma coisa complexa, uma empresa que tem uma base tecnológica muito forte, e o caráter dela se eu fosse resumir, a gente modifica a propriedade das superfícies. Bacana. E a Surface, os equipamentos são fabricados aqui no Brasil? O projeto é brasileiro. Tá. Né? Então, como que funciona hoje a estrutura, né? O planejamento, né, o futuro da Surface, ela foi planejada para ser uma empresa de multidisciplinaridade. Bacana. Então, se eu tenho um processo produtivo interno, isso me tira a velocidade de crescimento. Então, como que a gente faz? A gente tem um corpo de engenharia que a gente consegue pensar, desenvolver protótipo, validar esses protótipos e, a partir daí, a gente subcontrata
a parte de montagem. Então, isso funciona muito bem na área industrial. A gente tem uma unidade que chama Surface Medical, que desenvolve equipamentos médicos também usando equipamentos de plasma, que o modelo é o mesmo. A gente faz toda a parte de crescimento tecnológico, terceiriza a parte de produção. Quem sabe produzir, produz. Quem sabe criar, cria. E a gente cuida da parte de comercialização desses produtos. Essa é mais ou menos a arquitetura da Surface. Ah, legal. E a Surface, que lugar que ela fica? Fica aqui em São Paulo? Sediada em Campinas, no interior, 90 quilômetros daqui. Campinas, cara? Super pertinho. Nossa, em Campinas. E vocês vêm de lá de Campinas, porque assim, a Surface é um parceiro da Mimac, a gente joga o bate-sinal no céu, vocês vêm de lá de Campinas para socorrer a gente aqui em São Paulo. São Paulo é quase quintal de Campinas, né? Muito perto. Olha, né? A relevância da Mimac. Vocês são muito importantes para a Surface, com toda certeza. Mas a área de atuação da Surface é todo o território nacional. A Surface já há algum tempo tem os movimentos de exportação, a gente está presente em quase toda a América Latina. Então, assim, 90 quilômetros é muito pouco para a gente, é quase que o quintal. Então, não tem essa borda, né? É muito simples, né? Os equipamentos são portáteis, é fácil fazer as demos e tal. Sim. Eu conheço vocês já tem acho quase 10 anos. Eu lembro que a gente mudou para o novo prédio, acho que uns 7, 8 anos, foi um pouquinho antes da pandemia, né? E eu não conhecia o processo, né? Quando eu ouvi falar do plasma, eu só lembro de uma arma futurista que joga uma gosma verde radiativa. E eu não entendia que isso seria um produto, uma solução, né? Explica pra gente aí o que é o plasma, né? Para quem não conhece. Olha, eu adoro explicar o plasma. Eu comecei a estudar plasma porque eu achei um negócio muito curioso. Naquela época eu falei, bom, se eu souber um pouquinho de algo que ninguém sabe, eu vou saber mais do que todo mundo. Então foi por isso que a coisa começou, né? E como que é o plasma, né? O plasma a gente pode apelidar ele de quarto estado da matéria. Ele é denominado como quarto estado da matéria. O que seria esse tal do quarto estado da matéria? Os 3 primeiros a gente sabe. Sólido, líquido e gasoso. E o quarto seria o plasma, certo? Bom, se a gente pensar, por exemplo, na água. A água, no estado sólido, ela é gelo. Se eu forneço energia, ela muda de estado e vira líquido. Se eu forneço mais energia, ela muda de estado e vira gás. Mesmo. Se eu aplico mais energia naquele vapor, no gás, ele vai virar plasma de água. Os equipamentos da Surface, ele pode usar o gás, que é o ar comprimido, que ele é gás já em temperatura ambiente, que é teoricamente frio, só que eu posso adicionar outros gases dependendo da complexidade do substrato. Então, o que a gente faz? A gente tem uma unidade eletrônica, essa unidade eletrônica ela fornece energia para um gás, que é o ar comprimido, e esse ar comprimido ele transforma-se em plasma de ar comprimido. Isso é uma mistura química. A diferença de plasma para gás é a mistura química. Então, a agitação molecular. Ou seja, quando eu tenho um estado que a gente chama de estado excitado, onde a matéria está com muita energia, ela tem grande poder de modificar as superfícies. Por isso o nome até Surface, né? Então, a ideia é a gente promover uma atmosfera que consiga interagir com materiais e esses materiais mudarem as propriedades de superfície. Bacana. Aí, no teu caso, é a tinta, né? Bacana, legal. A gente vai entrar nesse detalhe. Acho que seria interessante até falar, né, um pouco das aplicações, né, do plasma. Eu entendo que o plasma ele tem diversas aplicações no mercado industrial, né? E ele é uma ótima solução para aplicações de impressão digital, principalmente UV, né? E o quão o plasma ele aumenta o leque de aplicações, né, no equipamento. Você tem aquela limitação de tipos de materiais e com plasma você dá um salto gigantesco, né? Isso olhando para a impressão digital UV, né? E eu acredito que isso aconteça também no mercado de plástica, né? Você pode ir. Claro. Um pouquinho. O plasma ele tem essa capacidade de converter superfícies, né? Converte de quê para quê? No nosso caso, a gente deseja que superfícies que tenham baixa propriedade de adesão tenham boas propriedades de adesão. Então, assim, a físico-química não me deixa mentir. Materiais que normalmente têm baixa capacidade de interagir com tintas, colas, revestimentos e assim sucessivamente,
eles naturalmente eles são muito estáveis. Uhum. Essa inércia, essa propriedade de estabilidade, Sim. tanto para ele não se degradar, mas também ele não vai querer, ele não tem disponibilidade química para interagir com tintas e colas, etc. Tá? Então, o que acontece? A gente aplica o plasma, né? A gente faz essa atmosfera e a gente aplica o plasma e essa superfície passa a ter sítios químicos momentâneos para ter uma boa adesão. Então, essa conversão ela acontece nesse momento. Onde que a gente, por exemplo, pode interagir fora do mercado de impressão digital, por exemplo, né? Para a gente entender a amplitude disso. Sim. Por exemplo, uma caneta que a gente escreve todos os dias, né? Tem aqueles escritos ali na lateral, código de barra, etc., que é para um processo de serigrafia. Então, para você conseguir fazer a serigrafia, você tem que fazer a conversão daquela superfície. Para você, por exemplo, colocar o tecido na porta do teu automóvel, você precisa fazer com que aquele adesivo que está no tecido tenha uma interação química, ou seja, tenha uma ancoragem boa naquela porta. Por exemplo, uma caixa de sabão em pó. Sim. A caixa de sabão em pó é um papel que tem uma resina por dentro e essa resina justamente é para inibir que a água degrade aquela caixinha. E essa resina, ela também promove uma repelência dessa cola. Sim. E aí a gente faz também o tratamento dessa superfície para sempre promover melhor adesão. De quê? Cola, tinta, adesivo. E não é uma aplicação, não é uma aplicação química, né? É um tratamento mais físico. É um tratamento físico-químico. Físico-químico, mas aplica algum produto na superfície? Nada, não gera resíduo, né? O plasma a gente tem uma fama internacional de ser eco-friendly, né? Ou seja, eu pego ali a química que está disponível do ar que a gente respira, que é mais ou menos 80% nitrogênio, 20% oxigênio, um pouquinho de umidade, e a gente quebra essas ligações, né, com aquela fonte de energia, a gente faz aquele gás virar o plasma, ou seja, essas moléculas elas estão quebradas e instáveis, e esses radicais, quando eles interagem ali com a superfície do material, eles abrem sítios químicos. Sim. Então a gente gera uma instabilidade momentânea para você fornecer alguma coisa para essa superfície. Assim que é o mecanismo. Então é sem resíduo, não tem consumível, né? O meu consumível é ar comprimido. Sim, bacana. Ele praticamente torna um líquido que vai ser aplicado, um líquido com maior molhabilidade, né? Exato. Eu trouxe para vocês um vídeo que eu acho muito legal, interessante, bacana. Que ele mostra exatamente esse caráter da molhabilidade, ou seja, o que acontece depois que eu aplico o plasma. Sim, isso é muito importante, a molhabilidade, né? Porque não só tanto na aderência, a gente até pode comentar sobre isso, sobre o quão, no caso da tinta, né, por ser um processo, um líquido aplicado em cima do material, o quão ele estabiliza até mesmo o posicionamento dos pontos da impressão, né, te oferecendo muito mais qualidade. Eu percebo que muitos materiais que são aplicados plasma, além da maior resistência mecânica, né, que ele está gerando, a qualidade de impressão é muito visível. Você vê as cores muito mais vivas, né? Sim, e esse fenômeno ele se dá antes da adesão. A gente tem que ter a molhabilidade. A tua tinta tem que molhar o substrato. Sim, com certeza. Eu não sei se a gente consegue rodar o vídeo. Aqui, basicamente, é notório a gente entender essa diferença, né? Então, isso é uma peça de alumínio, onde o lado direito ele foi aplicado o plasma e o lado esquerdo ele não foi aplicado o plasma. Então, esse fenômeno de molhabilidade ele é muito perceptível. Isso que a gente precisa fazer. A sua tinta, para ela ter uma conexão química com o seu substrato, as moléculas dela têm que encontrar com as moléculas da superfície. Então, preciso que elas estejam bem aproximadas. E o que propicia isso é a molhabilidade. Entendi. Eu verifiquei que ali não era um polímero, né? Então, o plasma você consegue aplicar não só em polímeros, em outros tipos de materiais? Qualquer material. O plasma é uma tecnologia fria, né? Ele não tem adição de temperatura. Eu te dei o exemplo, por exemplo, lá do papel, né? Da caixinha de papelão, por exemplo. A gente faz tratamentos de filmes, metais, compósitos, que é muito presente na indústria aeronáutica, por exemplo. E polímero
que eu acho que é o grande carro-chefe dos equipamentos de plasma. Eu encontro muito problemas, né? Durante testes com materiais para clientes, né? Nós temos o nosso showroom onde nós fazemos muito testes e sabemos que a impressão UV, principalmente uma impressão de mesa, ela dá muita versatilidade para o cliente, né? E a gente encontra algumas dificuldades, acho que principalmente por causa do material repelir a água, o líquido, né? Acaba repelindo a tinta, você tem aquele processo de remoção da tinta como se fosse uma película, né? E a gente já sabe quais são os materiais que causam, né, esses problemas. Geralmente são alguns polímeros como nylon, né? Nylon, até mesmo PP, apesar que PP hoje estão vindo com alguns tratamentos coronas, né? Mas tem algumas aplicações injetáveis, né? No PP que não tem esse tipo de tratamento, né? E eu vejo o quanto o plasma, nesses tipos de materiais, ele é muito eficaz. A gente tem até alguns cases, né? Referente tanto para impressão digital utilizando plasma, né? E isso é voltado, geralmente no mercado industrial, é isso? Leonardo, eu tenho visto o movimento dos anos para cá, a gente se relaciona mais ou menos 8, 10 anos, provavelmente. Mais ou menos. Eu tenho visto que o movimento da indústria, principalmente em termos de customização de produto, tem vindo pós-pandemia com muita força. Sim. Então não é só mais impressão, por exemplo, de flexíveis e tal, e sim de produto de fato, né? Substituindo algumas serigrafias, por exemplo, né? Alguma topografia, por artes muito mais complexas, né? E muito mais customizadas. Outubro Rosa e assim vai. Então, dentro dessa classe de produtos, eu percebo também que tem uma demanda para tratamento de PP, que é um polímero de engenharia injetado, que ele naturalmente tem dificuldade para interagir não só com tintas, mas com adesivos também. Então, o plasma ele se trata interessante porque eu não tenho nenhuma adição de camada, é um tratamento que ele é invisível, você não percebe quando tem o plasma e sem o plasma. Assim, eu vejo que muitos clientes, principalmente de impressão digital, da parte de brindes, né? Eles não entendem que, por exemplo, eles acreditam que se a tinta não adere no processo UV, ela vai aderir em outro processo, né? E nem sempre, né? Eu vejo que alguns clientes, em outros processos de impressão, como topografia, também utilizam algum tratamento superficial, seja flambagem, seja um primer, seja PP, né? Então, isso é algo que é necessário não só para impressão digital, né? Não, com certeza. O tratamento de superfície ele não é novo, ele já existe há muito tempo. O que está acontecendo é que existe classe de tratamentos de superfícies mais modernos. Né? E o plasma é um desses que eu considero um dos tratamentos de superfície mais moderno. A gente sempre fala que o plasma é o tratamento de superfície mais moderno do mundo atual. E dependendo... Até o nome é moderno, né? Plasma. É bonito, né? Eu gosto. Bonito de falar. E eu vejo assim, em algumas situações, por exemplo, o primer a gente não consegue colocar. Sim. Por exemplo, a questão de produtos que tem o cunho alimentício, onde você vai interagir com algum alimento, você não consegue colocar o primer ali. Aí sim o plasma é um bom candidato para fazer o tratamento, nesse caso. Bacana. E o mercado industrial, como que ele aceita essa solução? Como quais são as dificuldades que eles têm e o que isso ajuda e como é esse mercado para a Surface? Né? A indústria ela é muito criteriosa e quando a gente fala de indústria brasileira, ela é criteriosa ao quadrado. Então a gente tem essa questão de você tanto atender a parte técnica quanto a previsibilidade daquele produto, ficar em linha 2, 3, 4 anos, né? Do cliente ainda manter eventualmente um pedido. Então assim, a gente sempre parte do princípio. Primeiro, homologação técnica.
segundo a homologação financeira. Sim. Onde que o plasma ele tem o seu espaço, né? Que a gente percebe? Por exemplo, flambagens, né? Os flambadores ele tem o seu risco, né? Então ali você tem polímero, você tem gás, você tem temperatura. Então, flambagem é flambagem mesmo, né? Fogo, é fogo em cima do material. Um botijão, seja isso encanado. Não altera a superfície do material de uma tem, forma? tem superfícies que elas são mais termossensíveis, que você tem uma deformação, por exemplo, embalagens de PET. Sim. Elas são muito sensíveis a calor e o plasma é um bom candidato aí à substituição. Então, assim, a gente entra dentro da indústria via essa rota de flambadores, né? Como a gente falou, o tratamento de superfície ele é necessário. Então a gente entra dentro disso, onde o plasma é mais seguro, mais controlável também. Então, faça chuva, faça sol, o plasma é o plasma. Né? Os flambadores, você precisa fazer alguns ajustes. Ele tem configurações para determinadas aplicações ou materiais? O plasma... Não, o plasma ele é simples, o mais plasma simples. É muito simples. O que a gente entrega para a superfície é energia. Né? Então, tudo é balizado de acordo com a quantidade de plasma que você expõe aquela superfície. Entendi. Como que você faz isso? A modulação é por velocidade. E continuando a questão das aplicações industriais, onde que a gente consegue ter sucesso, então, se por um lado a gente tem uma tecnologia que ela não tem esse risco que o flambador tem, ela, por outro lado, ela tem como eu te digo, ela tem investimentos que você precisa fazer, eventualmente, em automação. Sim, sim. Algumas geometrias de produtos são mais complexas. Então, isso tudo aumenta a complexidade dos projetos. Né? Mas a gente está vendo que tem um caminho muito interessante de solicitação. Então, a gente tem uma parte comercial muito ativa e parte do sucesso da Surface é pelo comercial muito bem feito. E a outra parte é o que a gente chama do inbound. As pessoas vêm entrando para dentro da Surface de forma natural. Eu vi uma aplicação ali, eu vi uma aplicação aqui, gostaria de fazer um teste. E assim as aplicações vão se multiplicando. Bacana. E essa solução, além da indústria, ela cabe no processo de brindes, personalização, mercado gráfico, mercado digital? Você consegue encaixar essa solução, né, nesse tipo de produto, nesse tipo de mercado? Sim, sim. Nós mesmos temos um case de sucesso, né? Se não um dos primeiros cases de sucesso entre Surface e Mimac, que era uma empresa que queria customizar, né, escovas de dente com a impressão digital. Escova de dente nylon, né? Nylon. Eu lembro desse desenvolvimento. Eu lembro que o teste que nós fizemos com primer funcionou, deu uma ótima aderência, mas foi reprovado por contaminação. Exatamente o que você havia dito. Exatamente. E esse caso foi interessante, que passaram-se ali 2 anos mais ou menos. Sim. Esse cliente ligou e falou: Bruno, a gente está precisando, a gente teve um erro na produção, a gente quer tirar a tinta. Eu falei assim: agora não sai mais. A gente tem alguns clientes que ligam: como que tira a tinta? Os caras brigam. A gente foi feito para grudar, não para desgrudar. Não, bacana. Então, esse é um case, por exemplo, que foi bastante inovador, essa empresa, né, visionária nesse ponto, de customizar os brindes dela. Bacana. E eu acho bacana quão é imediata a aplicação do plasma. Você não precisa esperar secar, né? Tem alguns primers, alguns processos que você tem que aguardar, fazer reação, ou aguardar esfriar. E o plasma, quando a gente testa lá, geralmente eu moro que vai lá no nosso showroom, leva o equipamento, exato. Ele aplica em todas as peças, vira as costas e eu fico lá imprimindo as peças de acordo com a gente o que necessita. Tem uma durabilidade esse processo, né? Mas... E é um equipamento portátil, pequeno. Muito pequeno, eu te falei. Fazer Campinas, São Paulo, né? É fácil. Porque não tem o equipamento pesa aí 16 quilos, é pequenininho. E é possível automatizar o processo, colocar uma estrutura de automação? Muito simples, né? Então, assim, o que eu preciso para fazer esse equipamento operar? Eu preciso de ar comprimido, energia elétrica, porque ele é ligado na tomada, consumo baixo, consome menos que um chuveiro. Eu preciso também, eventualmente, de uma automação. E aí é uma comunicação super simples entre a máquina e o equipamento. A gente também tem um case de sucesso, onde tem um cliente que ele tem uma estação de tratamento de plasma e, se eu não me engano, 5 impressoras Mimac.
Então, uma estação de tratamento de plasma atende essas 5 operações, né? Então, ele faz um ciclo. Então, ele opera ali em full time, tanto a parte de plasma e as impressoras imprimindo o tempo inteiro. Legal. E tem uma variação de produtos? A Surface tem diversos produtos, tem outros formatos de equipamento? É um formato de equipamento que atende todo o mercado? Como que funciona? A gente tenta ser o mais padronizado possível, principalmente por eu ter a possibilidade de ter esses equipamentos em prateleira. Tanto porque quando eventualmente a gente não gosta quando isso acontece, mas equipamentos podem vir a falha. Então, eventualmente, numa necessidade emergencial, a gente tem esse equipamento. Então, trabalhar com customização me trava um pouco essa agilidade. E outra, aquilo que a gente estava comentando. Olha, eu tenho um produto seu já, né? Já tenho um produto da Surface e eu quero agora dobrar minha produção. Então, é muito mais simples ele ter um equipamento igualzinho que ele já teve antes. Então, para a gente também é muito ágil, tanto na parte de projeto quanto na parte de entrega. Bacana. E tem alguma forma da gente medir ou entender se o material precisa de uma aplicação ou se a aplicação foi bem aplicada? Tem algum teste que eu consigo fazer? A gente desenvolveu em parceria lá com a Unicamp. Desculpa, é que eu lembro que vocês mostraram para a gente uma vez com água, né? Sim, sim. O quão a água adere numa parte, a gente fez até com vidro, né? Exato, isso aí foi exatamente. bacana. Né? Você jogou água ali, aplicou de um lado e do outro não. E teve um lado que a água deu mais molhabilidade e o outro ficou totalmente impermeável. Fica um filme, né? Fica um véu de água que a gente fala, né? Tem uma outra forma de testar isso daí? Tem, uma forma mais controlada, né? Que eu trouxe até aqui para vocês, chama o Surface Test, né? Que são tintas calibradas. Sim, a gente desenvolveu junto com a Unicamp. É um kit de análise de superfície para a gente saber se a superfície precisa de tratamento ou não precisa de tratamento. É um kit que ele compõe 6 frascos, né? Cada numeração dessa é uma calibração onde a gente entende a energia de superfície, ou seja, a força, a vontade que essa superfície tem de atrair algum líquido. Então a gente consegue ver se o material precisa de tratamento ou não, ou se o plasma já foi aplicado ou não. Bacana, legal. Uma pergunta que sempre perguntavam para a gente: o plasma é invisível. Como é que eu vou saber se aplicou o plasma ou não aplicou o plasma? Ou se, por exemplo, eu apliquei hoje e amanhã eu vou fazer o processamento, será que o plasma ainda está ali, essa superfície ainda está modificada? Então a gente precisou fazer essa engenharia desse kit para a gente identificar qual que é a vontade da superfície interagir com materiais. Eu trouxe também um outro vídeo que até explica um pouquinho desse movimento. Aí são tintas, né, que elas possuem forças, né, calibradas, onde eu percebo, através do comportamento do rastro, se a superfície tem boas propriedades ou más propriedades de adesão. Né? Então, assim, no de 34 ele fica aberto, né? E no de 40 ele ficou reticulado. Significa que minha superfície ela tem mais energia do que 34 dinas, que é a nomenclatura para esse tipo de análise, só que ela tem menos que 40 dinas. É como se fosse um peso de academia. Sim. A superfície ela conseguiria suportar um líquido que tivesse tensão superficial entre 34 e 40. Então, assim, a gente consegue ver, por esse método, se ela vai ter uma boa performance, por exemplo, com material para impressão UV, por exemplo, ou não. Tá, e isso é o material com aplicação do... não, esse daqui é o material... Esse é o material virgem. Né? Eu não me recordo qual que é esse material, mas eu acho que é PAD, alguma... Aí, com isso, eu consigo medir o quão tem em dinas e se é necessário aplicar um plasma ou não, né? Exatamente. Geralmente a gente aplica quando tem mais ou menos quanto? Por segurança, eu costumo comentar que tem uma regra de ouro que é o seguinte: a superfície ela tem que ter de 10 a 12 dinas a mais do que o teu líquido. Tá? Por exemplo, uma superfície que teria ali entre 34 e 40, ela pode estar 36 ou 38. Né? Se ela tiver com 36, eu considero ela uma energia de superfície aí baixa. Então, eu sugiro que ela tenha pelo menos 40, 44 dinas para ter uma boa ancoragem. Então, se nesse procedimento você observar que ela tem baixa tensão, baixa molabilidade, significa que um processo de tratamento de superfície, como o plasma, por exemplo,
pode ser interessante para vocês. Tá, e ele reduz esse valor, o processo. Ele aumenta. Então, ele traz aquela baixa tensão. Tensão superficial é a vontade, a disponibilidade química, né? Igual o peso da academia. Quanto mais força tiver essa superfície, mais força ela vai atrair aquele líquido. Então, assim, a gente tenta subir essa energia aí para acima de 70, 100 dinas com o tratamento de plasma, para que aquele líquido fique extremamente molhado, né, na superfície. A gente expõe intimamente molécula da tinta, molécula da superfície, para elas terem o princípio da adesão, né? Aí depois a compatibilidade química. Legal. Tem algum material que para alguma aplicação, ou até algum material que o plasma não funciona? Algumas dificuldades nesse tipo de Leonardo, eu costumo dizer que é o seguinte, nem todo PP é igual a todo PP. Sim. Tá? Então você tem os processos são diferentes, as exigências de processo, por exemplo, do cliente final também é diferente. Um precisa de resistência térmica, outro de abrasão, outra de flexão. Então é um conjunto de coisas, né? Princípio de adesão. Eu tenho que ter uma superfície limpa, que tenha baixo teor de contaminação. Eu costumo brincar que é muito difícil de você colar em cima de manteiga, então esses polímeros geralmente têm um processo de desmoldante bastante intenso, né? Então tem essa parte de pré-processo. O plasma ele não é 100% milagroso, não existe uma tecnologia que os americanos eles definem bem, one fits all, né? Não tem uma tecnologia que funcione bem para tudo, né? Tudo tem sua limitação. Sim. A grande maioria dos projetos a gente consegue atender. Tem outras que, devido a algumas exigências, né, e características do próprio material, aí a gente precisa de investigar mais profundamente. Então, às vezes, trocar o gás, não vamos usar o ar comprimido, vamos usar, por exemplo, o nitrogênio puro, vamos excluir a componente de oxigênio, vamos tentar modificar a química que a gente está colocando ali em cima da superfície para ver se a gente tem um casamento mais interativo entre tinta e superfície. Legal. O legal do plasma, né, é justamente isso, você ter a possibilidade de aumentar seu leque de aplicações, né? É o que a gente sempre comenta com os clientes, né, quando vai fazer os testes. O equipamento, assim como plasma, que é um ótimo agregador, o equipamento ele tem suas limitações, né? É uma mesa de impressão que o que você colocar de acordo com as limitações dele, você vai conseguir imprimir, né? Uma ótima... isso é muito bom e é muito ruim também, porque às vezes o cara quer colocar coisas que não tem padrões, né? Eu já tivemos case de utilizar materiais naturais, né? Algumas madeiras naturais, onde você não tem uma padronização e não tem uma repetibilidade, né? Então, acho que se encaixa bem parecido com o que você falou, né? Sobre as limitações dos materiais. E, cara, e os projetos da Surface? A Surface, ela tem alguma linha de produto nova para apresentar para o mercado? Vocês têm algumas novas soluções? A gente está desenvolvendo uma classe de produtos que a gente está com uma diretriz de expansão das bordas, né? Sim. A gente já testou os movimentos de exportação, a gente já entrou dentro do mercado norte-americano, tem uma boa aceitação. Mercado sul-americano a gente conseguiu também ter uma boa estabilidade, né? E esse crescimento ele é bastante sólido. Ou seja, não é com uma agressividade a ponto de, se precisar fazer alguma conversão, a gente vai gastar muita energia para recompor esse esforço, né? Então, tudo começou com essa expansão tateando. Sim. Né? Então, te respondendo, a gente enxerga agora duas classes de produtos, né? Uma classe de produto para estratificar, né? Hoje, como eu te comentei, a gente tem uma fonte de plasma, a fonte eletrônica de plasma, que ela atende com cabeças de plasma diferentes, certo? Agora a gente está tentando fazer o lançamento de duas outras unidades. Um posicionamento inferior, que seria um low cost, e um posicionamento superior, que é para atender mercado premium, que aí entra mercados um pouco mais exigentes, com nível de complexidade de engenharia mais complexa também. E vocês atendem mercado automotivo?
Quais são os principais mercados que a Surface atende? Assim, pode falar da América Latina ou é que é difícil assim ter é que é tão pulverizado, Sim. tão pulverizado. A minha vida ela fica tão interessante porque é muito difícil a gente ter rotina. É porque os produtos são diferentes, os processos são diferentes. Então a gente atende desde quem faz, por exemplo, papeleiro, aqueles dispensers de papel toalha, como te comentei, caixa de sabão em pó, caneta grifa-texto, porta de automóvel, indústria aeronáutica, indústria de cutelaria. Caramba. E aí vai. É um universo, as possibilidades são muito grandes, né? Então não tem um que é majoritário. Né? Então, assim, onde geralmente você tem polímeros de dificuldade, que é o caso do PP, por exemplo, a indústria de cosmética muito forte, né? Você tem ali PET, PAD, PP. Então, assim, é um lugar que a gente trafega com bastante tranquilidade. E tudo impressão, pintura, quais são os nichos de aplicações que o pessoal utiliza? A gente tem bastante equilibrado. Uhum. Tá? A pintura, ela geralmente para partes menores, né? Pintura em spray para partes menores, né? Peças menores, a gente atende com conforto. Serigrafia, tampografia são clássicos que a gente entra para substituir o processo de flambagem, o processo de uso de primers. A parte de adesivação ela é muito forte, que o primer ele é muito presente na indústria de adesivos, ou via primer ou via flambador. Então a gente entra também com aquele caráter de eco-friendly, toda essa questão que o plasma ele tem de positivo. E a impressão digital, eu tenho percebido que, se não, ela vai avançar dentro desse portfólio com uma força que logo a gente começa a subir. Porque o movimento de customização ele está impressionante. As empresas procuram essa parte de customização. E aí acho que não tem tecnologia melhor que digitar ali o que você quiser, colocar a cara do Leonardo ali no produto, lançou. Depois o rostinho do Bruno lançou. Então não tem essa limitação que eu preciso trocar tela. Eu acho que o futuro caminha para esse lado aí. Eu acho que o produto ele é bem mais conhecido no mercado industrial e está sendo conhecido agora, né? A gente até pensa em fazer alguns projetos para apresentar essa solução, mais uma solução para a impressão digital no mercado, tanto de brinde, personalização, decoração, comunicação visual. E eu enxergo o plasma como uma ótima solução para esse tipo, por ser imediato, né? Ser um processo automatizado, né? Um processo que você não tem uma aplicação química, não precisa aguardar um tempo, né? Assim como a impressão V, que já sai impresso instantaneamente, você tem um processo que já te dá um resultado instantâneo. Você tem algum vídeo mostrando o processo? Tem aplicações, por exemplo, um processo de automação, né? É muito fácil você, por exemplo, acoplar o plasma num robô colaborativo, por exemplo. Né? Esse aí é o plasma, né? Isso. Aqui é um cabeçote de plasma, né? Na ponta a gente tem a nuvem, que a gente chama que é o plasma, né? E aqui ele está fazendo o tratamento de um metal. Tá? Então ele não tem transferência elétrica, não tem temperatura. E o mais interessante, é um robô colaborativo, ou seja, pode ter a presença humana do lado desse robô. Então o risco ele é muito dirimido. Então eu não tenho mais um risco considerado, por exemplo, como um flambador, que você tem a chama exposta, ou como um corona que você tem os arcos ali também expostos. Né? Sim, bacana saber que pode ser automatizado, pois alguns equipamentos, os equipamentos planos da Mimac, eles têm a possibilidade de automação, né? Ele tem essa possibilidade também. Isso faz com que o equipamento consiga entrar em indústrias, né? Sem a necessidade de uma pessoa tendo ali operando. Saber que o plasma tem essa possibilidade também é muito legal. Bom, Bruno, muito obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Cara, fala de onde o cliente consegue encontrar a Surface, onde ele consegue adquirir os produtos, entender mais do processo, né? Tirar mais algumas dúvidas. O microfone é seu. Legal. Bom,
Eu agradeço demais a participação aqui, essa oportunidade que vocês estão dando para a gente expor um pouquinho mais a tecnologia, né? Por mais que nós já estamos há 14 anos trafegando pelo mercado brasileiro, né? Muita gente ainda não conhece essa tecnologia. E é um trabalho de formiguinha, né? Todo dia a gente conversa com mais pessoas estão aprendendo um pouquinho sobre plasma. Então, meu agradecimento em especial à Amimac pela oportunidade. Também tenho que agradecer que isso tudo não ia acontecer se a gente não tivesse um bom corpo de engenharia, um bom corpo comercial, que é o que faz a roda girar, né? Sim. Para entrar em contato tem algumas maneiras, né? A gente tem um canal no YouTube que é o Surface Brasil. Tem um canal no vários vídeos interessantes ali, aplicações industriais. A gente tem o canal no Instagram também, que é Surface do Brasil. Aí tem o do no meio. E para quem quiser um contato mais direto, é contato@surfacebrasil.com.br. Bruno, muito obrigado pela presença. Bom, vocês acabaram de assistir mais um Amimac Explica. E para ficar por dentro de todas as nossas novidades, entre nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sino para ter maiores novidades e não esqueçam de nos ouvir no Spotify. Muito obrigado e até a próxima.